Olá, irmãos, graça e paz. Dia 3 de abril até 8 de abril, nós fizemos então o nosso pequeno grupo de número 113. O tema da semana foi Vivendo a Compaixão como os Irmãos da Macedônia. Quem fez esta mensagem foi a missionária Cirlei Ferreira da Silva, tá? E o texto de referência nós usamos 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Né? A igreja em Jerusalém estava sendo assolada pela fome. O apóstolo Paulo motivou a igreja de Corinto a participar de um programa de coletas para os irmãos necessitados. Então, o desenvolvimento que a nossa missionária nos coloca aqui, ela coloca 5 pontos importantes a destacarmos. Primeiro, a compaixão é baseada na graça de doar, concedida pelo Espírito Santo, baseado no versículo 1. Os crentes na Macedônia, eles foram alcançados com o revelador amor de Deus e ao receberem através da fé em Cristo o dom sobrenatural da salvação, tiveram suas vidas impactadas e transformadas. Aqueles que eram idólatras e egoístas experimentaram a graça do Senhor e, capacitados pelo Espírito Santo, transbordaram em generosidade. Que bênção! Irmãos, nós nunca temos tão pouquinho que não possamos dar alguma coisa. Sempre haverá. E o nosso Senhor Jesus disse que se a gente der um copo de água, ainda aquilo o Senhor não vai deixar passar. Até aquilo ele vai nos recompensar. Então, tudo que nós fizermos e fizermos de coração, Deus vai recompensar e Deus vai ver o nosso espírito de entrega. 2. A compaixão não depende das circunstâncias, conforme o versículo 2. As provações, aflições, bem como a extrema pobreza, não eram suficientes para impedi-los de estender as mãos aos necessitados. Eles encontravam força e motivação suficiente para compartilhar daquilo que o Senhor lhes dava, sacrificando-se e expressando o amor, assim como Jesus fez na cruz. Versículo 3. A compaixão é movida por um espírito voluntário. Os irmãos macedônios não se contentavam em fazer apenas o que podiam. Eles foram além. Eles ofertaram impulsionados pelo coração. Eles deram além e o fizeram de forma voluntária. Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos dar um pouco mais daquilo que nós temos dado. Então, se Deus se Deus nos colocar em circunstâncias em que precisamos doar, que nós possamos verdadeiramente doar. A compaixão faz do ato de ajudar um privilégio. Irmãos, no momento em que nós entendermos a mensagem que nós já vimos num dos pequenos grupos, que dar é melhor, ou é mais feliz aquele que dá do que recebe, conforme Jesus falou, e o apóstolo Paulo reafirmou isso, nós vamos ver que o fato de podermos ofertar para missões, o fato de podermos levar alimentos para a cesta básica, o fato de podermos ajudar irmãos necessitados, passa a ser um privilégio. Então nós encaramos de forma bem diferente. É a mesma coisa que eu sempre falo, se nós damos o dízimo por obrigação, deixa de ter sentido. Se nós ofertarmos por obrigação, deixa de ter sentido. Mas se percebermos que Deus está nos dando o privilégio de ofertarmos, então realmente entendemos a mensagem e o Espírito Santo está dentro do nosso coração.
Os macedônios não sabiam, mas aquela foi a última viagem do missionário do apóstolo Paulo a Jerusalém, onde ele foi preso. Os macedônios tanto desejaram e se esforçaram que levantaram e enviaram a preciosa oferta que, além de suprir as necessidades dos irmãos, muito alegrou o coração do missionário Paulo. Aqui temos o que costumo chamar de matemática missionária, o desejo ardente em ofertar, mais a realização do desejo igual a vidas abençoadas. Nessa matemática, tanto o doar quanto o desejar são fundamentais, pois dar sem desejar é hipocrisia, irmãos. Dar sem desejar é hipocrisia. E desejar, mas não dar, não produz resultados concretos. A compaixão é a consequência de uma vida completamente rendida ao Senhor. Versículo 5. O resultado do esforço missionário foi muito mais além do que o esperado. Sim, uma igreja em extrema pobreza, passando por grandes provações, superou a expectativa da oferta missionária. O segredo é revelado. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Eles dedicaram suas vidas ao serviço do Senhor, a obedecer à missão, compartilhando e abençoando o ministério do apóstolo Paulo. Para nós refletirmos, a nossa missionária colocou o seguinte texto: você, como servo de Cristo, foi alcançado com a graça salvadora. Jesus, ao abrir mão de toda a sua glória no céu para viver, sofrer e morrer pela humanidade, tornou-se um grande exemplo de doação. As igrejas na Macedônia, mesmo sofrendo provações e em situação de extrema pobreza, se compadeceram dos necessitados. Será que você está seguindo o exemplo daqueles irmãos? Se a obra missionária depender da sua disposição em interceder, e do desejo e o empenho em ofertar, as necessidades nos campos serão supridas? Como Jesus, você deve ter o desejo e a atitude de se doar através de uma vida de rendição ao Senhor e compaixão por vidas. Você está disposto a demonstrar de forma objetiva e prática, através de suas orações e ofertas, a sua compaixão? Que possamos refletir sobre essas palavras, que realmente possamos perceber o privilégio que temos de fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra e temos o privilégio de ofertar e orar. Deus abençoe a vida de todos.